Você já parou para pensar em quantas paisagens incríveis existem espalhadas por esse mundão afora? Montanhas que parecem ter saído de um sonho, florestas onde a natureza ainda reina absoluta, lugares onde o silêncio é tão profundo que parece conversar com a alma. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns dos lugares mais fascinantes do planeta. Manpupunyor, Rússia. No coração da Rússia, entre os confins gelados da República de Komi e os limites do Oblast de Sverdlovsk, ergue-se um monumento natural tão enigmático quanto fascinante. Ali, nas profundezas dos Montes Urais, 7 colossos de pedra desafiam o tempo, o vento e a lógica. Eles são conhecidos como Manpupunyor, um nome que, traduzido da língua Mansi, significa Pequena Montanha dos Ídolos. Essas formações rochosas, com alturas que chegam a até 42 metros, são testemunhas silenciosas de eras perdidas, guardiãs de lendas ancestrais e símbolos de um território onde o tempo parece se curvar diante da eternidade da natureza. Isolados, solenes e quase sobrenaturais, os pilares de Manpupunyor permanecem como sentinelas em um platô remoto e inóspito, cercado por florestas boreais e planaltos cobertos de neve. Durante milênios, eles estiveram ocultos aos olhos do mundo. Apenas os povos indígenas da região, como os Mansi e os Komi, conheciam sua existência. Para esses povos, os pilares não eram apenas formações geológicas, eram entidades sagradas, ídolos eternos moldados pelos deuses, ou por forças além da compreensão humana. Em suas mitologias, esses gigantes de pedra têm papel central, como guerreiros petrificados, xamãs transformados ou espíritos punidos pela soberania da natureza. Cientificamente, os pilares são classificados como formas de relevo conhecidas como remanentes de meteorização. Eles foram esculpidos ao longo de centenas de milhões de anos pela ação implacável dos ventos, da neve, da chuva e do frio extremo que domina os Urais do norte. Originalmente parte de uma cadeia montanhosa sólida, foram sendo erodidos até que o tempo deixasse apenas esses 7 titãs isolados. O mais alto atinge 42 metros de altura, o equivalente a um prédio de 14 andares. E se hoje Manpupunyor atrai aventureiros e geólogos do mundo inteiro? No passado era evitado por muitos. Lendas contadas pelos xamãs Mansi falam de gigantes samoiedos que tentaram atravessar os Montes Urais para conquistar as tribos do oeste. Ao chegarem ao platô, os deuses, irritados com sua arrogância, os transformaram em pedra. Um deles, o xamã mais poderoso, teria tentado resistir, mas ao ver seus companheiros petrificados, caiu de joelhos e também foi fossilizado pelo poder divino. Angkor Wat, Camboja. Este paraíso deslumbrante se localiza no Sudeste Asiático, onde as florestas tropicais abraçam os segredos de impérios esquecidos. Repousa um dos maiores monumentos da fé, da arquitetura e da civilização humana. Angkor Wat. Um templo, um santuário, um universo esculpido em pedra. Seu nome em sânscrito significa Cidade dos Templos, e nenhum nome seria mais apropriado para o que representa este lugar. Localizado nos arredores da cidade de Siem Reap, no atual Camboja, Angkor Wat é muito mais que uma construção. É um testemunho de grandiosidade espiritual, política e artística de um povo que, há quase 1000 anos, ergueu com suas próprias mãos um dos maiores complexos religiosos do planeta. Maior que o Vaticano, mais extenso que Machu Picchu, mais misterioso que as pirâmides de Gizé.
Construído no início do século XII pelo rei Suryavarman II, Angkor Wat foi inicialmente dedicado ao deus hindu Vishnu, em um gesto inédito para a época, já que os templos angkorianos eram, até então, consagrados ao deus Shiva. O rei, visionário e ambicioso, desejava não apenas construir um templo para os deuses, mas um reflexo físico do universo cósmico, segundo a mitologia hindu. E assim, Angkor Wat foi projetado como uma representação do Monte Meru, a morada sagrada dos deuses. Seus 5 torres centrais simbolizam os 5 picos da montanha divina. Os muros concêntricos evocam os anéis de terra que cercam Meru, e o imenso fosso ao redor do complexo representa os oceanos cósmicos. Cada bloco de pedra, cada escultura, cada degrau é uma metáfora esculpida do céu na terra. Feito com mais de 5 milhões de toneladas de pedra arenito, trazida de pedreiras distantes a mais de 50 quilômetros, o complexo levou cerca de 3 décadas para ser concluído. Milhares de artesãos, operários, arquitetos e sacerdotes participaram da obra. Não há registros de argamassa entre os blocos. Cada pedra foi cuidadosamente cortada para se encaixar com precisão milimétrica, como se fossem peças de um quebra-cabeça eterno. As paredes do templo estão cobertas por mais de 3.000 figuras de apsaras, as dançarinas celestiais, retratadas em uma diversidade fascinante de poses, trajes e expressões. Elas não são apenas ornamentos, são mensageiras divinas entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Sigiriya Rock, Sri Lanka. Na ilha do Sri Lanka, cercada por uma floresta densa e por campos que ondulam ao sabor dos ventos tropicais, ergue-se uma montanha de pedra tão imponente quanto lendária. Seu nome ecoa há séculos nos cânticos da história e nos murmúrios do mito. Sigiriya, a Rocha do Leão. Ela se eleva abruptamente, 200 metros acima da planície que a rodeia, como um monólito isolado, uma fortaleza natural, um trono esculpido pela terra para reis, deuses e demônios. Mas Sigiriya não é apenas uma formação geológica. Ela é um palácio suspenso no tempo. Há mais de 1.500 anos, por volta do século V d.C., um príncipe chamado Kassapa tomou o trono do reino de Anuradhapura após assassinar seu pai, o rei Datusena. Kassapa, considerado um usurpador e temendo a retaliação de seu meio-irmão legítimo, Moggallana, decidiu abandonar a capital e construir sua própria cidadela, inalcançável, invencível, imponente. Ele escolheu Sigiriya. E ali, sobre aquela rocha solitária, Kassapa ordenou a construção de uma cidade-palácio sem precedentes, com jardins aquáticos geométricos, espelhos de pedra polida, fontes hidráulicas funcionais até os dias de hoje e escadarias guardadas por garras de leão gigantes. Ele transformou Sigiriya em uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. A subida até o topo é mais que um percurso físico. É uma jornada através dos vestígios de uma civilização sofisticada, meticulosamente planejada. No sopé da rocha, jardins simétricos se estendem como braços acolhedores. No topo, revelam-se as ruínas do palácio de Kassapa, salões abertos ao céu, piscinas cortadas na rocha viva, terraços que se perdem na névoa e um trono voltado para o horizonte. Dali, ele podia ver tudo: a floresta, os lagos, os caminhos que levavam ao seu reino. Mas Kassapa não veria a paz. Seu reinado seria marcado pela paranoia, pelo isolamento e pela constante ameaça de guerra. A vingança, afinal, viria. Moggallana, seu irmão exilado na Índia, retornaria com um exército implacável. E numa batalha brutal, Kassapa, encurralado e traído, cometeu suicídio, caindo de seu elefante de guerra, espada em punho, preferindo a morte à humilhação. Assim, Sigiriya
que nasceu como símbolo de poder absoluto, tornou-se tumba do orgulho de um rei. Com a queda de Caçapá, a cidade-palácio foi abandonada como centro real e, nas décadas seguintes, convertida em mosteiro budista. Monte Roraima, América do Sul. No extremo norte da América do Sul, onde os mapas parecem hesitar em ir além, ergue-se uma formação rochosa que desafia o tempo, a lógica e a própria realidade. O Monte Roraima, um dos lugares mais antigos do planeta, reina silencioso sobre as fronteiras da Venezuela, do Brasil e da Guiana. Sua silhueta plana, recortada contra o céu, parece saída de um sonho antigo ou de um tempo que o mundo esqueceu. Ali, no coração do escudo das Guianas, o Monte Roraima não é apenas uma montanha, é um monumento geológico à eternidade. Suas paredes verticais de até 1000 metros de altura isolam o topo do restante do mundo, criando um ecossistema único, intocado por milênios. Um mundo perdido, um pedaço da terra que parou no tempo. As rochas que compõem o monte remontam ao período pré-cambriano, com mais de 2 bilhões de anos. São formações areníticas que testemunharam eras sem nome, muito antes da vida complexa surgir. Enquanto o restante do mundo se transformava com placas tectônicas, glaciações e extinções em massa, Roraima permanecia, imóvel, como se esperasse ser redescoberto. A palavra Tepui, usada pelos povos indígenas para descrever essas formações, significa Casa dos Deuses. E, de fato, ao se deparar com o Monte Roraima pela primeira vez, é difícil não sentir que se está diante de algo sagrado. Um altar natural, suspenso entre o céu e a terra. Um mundo que parece guardar um segredo antigo demais para ser revelado. A cultura dos povos originários que vivem ao redor do monte, como os Pemon e os Capon, é rica em mitos e lendas sobre o Roraima. Para eles, o monte é o tronco de uma gigantesca árvore sagrada, cortada pelos deuses por abrigar frutos proibidos. Ao cair, deu origem a rios que hoje percorrem as planícies do sul da Venezuela. A montanha é vista como um lugar proibido, misterioso, onde vivem espíritos e forças que não pertencem ao nosso mundo. Piedra del Peñol. No coração montanhoso da Colômbia, onde a natureza traça formas grandiosas e o tempo parece seguir outro ritmo, ergue-se um colosso silencioso, uma rocha descomunal, solitária, como um farol ancestral apontando para os céus. Com seus mais de 200 metros de altura, essa rocha monolítica atrai olhares, provoca lendas e transforma o horizonte da Antioquia em um quadro mítico. Situada entre os municípios de El Peñol e Guatapé, a pedra é mais do que uma formação rochosa. É uma entidade cultural, espiritual e simbólica. Um marco que desafia não apenas os alpinistas, mas também a lógica do mundo moderno. A Piedra del Peñol não surgiu por acaso. Ela é o produto de milhões de anos de processos geológicos que culminaram na elevação abrupta de um batólito, uma massa de rocha ígnea que se formou no interior da crosta terrestre e, ao longo do tempo, foi exposta à superfície pela erosão das camadas que a recobriam. A rocha parece ter brotado do solo, solitária, gigante, como um obelisco natural esculpido pelo silêncio e pelo tempo. Composta principalmente de quartzo, feldspato e mica, a Piedra del Peñol é uma testemunha geológica da antiguidade do continente. Sua origem remonta a épocas tão remotas que desafiam a memória humana. Ela esteve ali antes das civilizações, antes das fronteiras, antes da própria Colômbia.
Para os povos indígenas Tahami que habitaram a região há séculos, a rocha era sagrada, um símbolo do universo, um ponto de equilíbrio entre o céu e a terra. Eles a chamavam de Mojarrá e diziam que espíritos habitavam suas entranhas. Muitos evitavam se aproximar, outros a reverenciavam. Em seu silêncio pétreo, a pedra guardava uma energia inexplicável, quase magnética. Séculos depois, já no período colonial e durante a formação do Estado colombiano, a região ao redor da pedra foi se transformando. Povoados foram se estabelecendo, igrejas, mercados, fazendas. Mas a presença da pedra seguia inabalável. Era um ponto de referência, um ícone que, mesmo sem palavras, organizava o território ao seu redor. Um norte geográfico e talvez espiritual. O povoado de El Peñol, que dá nome à pedra, foi literalmente desfeito nos anos 1970 para a construção de uma represa hidroelétrica. Suas casas, suas ruas e sua história estão agora submersas nas águas que cercam a pedra. O antigo foi engolido pelo progresso, mas a rocha permaneceu, intocada, indomável. Penhasco das Sete Irmãs. Na costa sul da Inglaterra, onde o Canal da Mancha beija as falésias com sua espuma salgada, ergue-se uma das paisagens mais emblemáticas do Reino Unido, o Penhasco das Sete Irmãs. Localizado entre Seaford e Eastbourne, no condado de East Sussex, esse conjunto de penhascos de giz branco cintilante é uma obra-prima esculpida pela natureza e pelo tempo. As Sete Irmãs são uma série de colinas de giz que se projetam dramaticamente sobre o mar. Cada irmã representa um pico distinto, separado por vales suaves, formando uma sequência ondulante que se estende ao longo da costa. Essas formações são parte da cadeia de colinas South Downs, e sua brancura resplandecente contrasta com o azul profundo do mar e o verde exuberante dos campos ao redor. A origem dessas falésias remonta ao período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. Durante esse tempo, a área onde hoje se encontram as Sete Irmãs estava submersa sob um mar tropical raso. Milhões de micro-organismos marinhos, como os cocolitóforos, depositaram seus esqueletos calcários no fundo do mar, formando camadas espessas de giz. Com o passar dos milênios, esses sedimentos foram compactados e elevados, dando origem às impressionantes falésias que vemos hoje. A erosão contínua moldou as Sete Irmãs ao longo dos séculos. O mar, com suas marés incessantes, e o clima, com suas chuvas e ventos, desgastam constantemente as falésias, fazendo com que partes delas desmoronem e revelem faces novas e brilhantes de giz. Estima-se que a costa recua cerca de 30 a 40 centímetros por ano devido a esse processo natural. O nome Sete Irmãs refere-se aos 7 picos distintos que compõem a formação: Haven Brow, Short Brow, Rough Brow, Brass Point, Flagstaff Point, Flat Hill e Bailey's Hill. Cada uma dessas elevações possui características únicas, mas juntas formam uma paisagem harmoniosa e cativante. Curiosamente, devido à erosão contínua, uma 8ª irmã começou a se formar, mas o nome tradicional permanece. Além de sua beleza natural, as Sete Irmãs têm grande importância ecológica. A área abriga uma diversidade de habitats, incluindo pastagens calcárias, pântanos e áreas de floresta, que sustentam uma rica variedade de flora e fauna. Espécies raras de orquídeas florescem nas encostas, enquanto aves marinhas, como gaivotas e andorinhas do mar, nidificam nas falésias. Terra de Francisco José. Há lugares na Terra que parecem ter sido esquecidos pelo tempo, locais onde o vento sopra segredos antigos e o gelo guarda histórias não contadas por gerações inteiras. A Terra de Francisco José
ou Franz Josef Land, é um desses lugares. Um arquipélago coberto de neve e silêncio, perdido no extremo norte da Rússia, no limiar do Polo Norte, cercado por um oceano congelado e envolto por um manto de mistério e desolação. Localizada a mais de 1000 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, essa coleção de ilhas congeladas é um dos pontos mais setentrionais do planeta. Inóspita, inabitada, quase inacessível. Um labirinto de 192 ilhas, blocos de gelo, montanhas ocultas pela névoa e fiordes que parecem esculpidos por mãos invisíveis. Um mundo onde a natureza reina absoluta e a presença humana é tão rara quanto a luz do sol durante o inverno polar. A terra de Francisco José foi descoberta em 1873, por acaso, durante uma expedição austro-húngara liderada pelos exploradores Julius von Payer e Karl Weiprecht, que buscavam a passagem do Nordeste, uma rota marítima entre a Europa e a Ásia pelo norte da Rússia. Ao se depararem com o arquipélago, batizaram-no em homenagem ao imperador austríaco Francisco José I. O nome sobreviveu, mesmo após séculos de domínio russo, como uma lembrança silenciosa da era das grandes explorações polares. Mas mesmo antes de sua descoberta oficial, esse território gelado já fazia parte dos rumores e mapas imprecisos que circulavam entre marinheiros, cartógrafos e visionários. Um local lendário, onde se acreditava haver um continente escondido, talvez um paraíso polar, talvez o último refúgio dos mamutes. A realidade, porém, era muito mais crua e desafiadora. O arquipélago é quase inteiramente coberto por gelo. Glaciares vastos e espessos cobrem mais de 85% de sua superfície. As temperaturas podem cair para menos de -50 graus Celsius e ventos cortantes varrem as planícies de neve com fúria indomável. Durante o inverno, a escuridão reina absoluta por meses. E no verão, o sol nunca se põe. Um eterno crepúsculo onde a luz gélida parece vir de um outro mundo. Bonifácio, França. Na extremidade sul da ilha da Córcega, como uma sentinela esculpida no calcário, encontra-se uma cidade suspensa entre o céu e o mar. Seu nome é Bonifácio, uma joia medieval que desafia o tempo, o vento e a gravidade. Empoleirada sobre falésias brancas que mergulham abruptamente no azul do Mediterrâneo, ela parece flutuar entre as brumas da história e os reflexos da eternidade. Ali onde o mar sussurra lendas antigas contra as rochas, Bonifácio se apresenta como uma pintura viva. Suas muralhas de pedra, suas vielas estreitas, suas escadarias de séculos, tudo convida o viajante a desacelerar, a observar, a escutar. Fundada em 828 d.C. por Bonifácio II da Toscana, a cidade foi desde o início uma fortaleza estratégica. Posicionada a poucos quilômetros da costa da Sardenha, no estreito que leva seu nome, as Bocas de Bonifácio, essa ponta da Córcega servia como posto de vigia contra invasões sarracenas, piratas e exércitos estrangeiros. O Mediterrâneo, nesse trecho, não é apenas um mar. É palco, é campo de batalha, é corredor de impérios. Com o passar dos séculos, Bonifácio foi moldada pelas mãos de genoveses, pisana, franceses e até espanhóis. Cada domínio deixou sua marca nas muralhas, nas fortalezas, nas tradições locais. E a cidade, com sua fisionomia calcária, absorveu todos esses traços como quem aceita o inevitável, mas sem jamais perder a própria alma. Ao se aproximar de Bonifácio pelo mar, o primeiro impacto é visual. As casas parecem penduradas no vazio, suas fachadas literalmente à beira do abismo. Algumas construções se estendem além do limite da falésia, apoiadas por séculos de fé e fundações invisíveis. A cidade alta, também chamada de Hauteville, repousa como uma coroa sobre as rochas,
protegida por muralhas que resistiram a 1000 tempestades. Subir até a Cidade Alta é uma experiência quase ritual. E se há um caminho que representa esse percurso entre o mar e a história, ele se chama Escalier du Roi d'Aragon, a escadaria do Rei de Aragão. Esculpida diretamente na pedra calcária, com 187 degraus íngremes e irregulares, ela desce abruptamente da cidade à beira-mar. Diz a lenda que foi cavada em uma única noite por soldados do rei aragonês, durante o cerco à cidade em 1420. Verdade ou não, o esforço é visível, gravado na pedra como um poema vertical. Trulli di Alberobello, Itália. No calcanhar da Itália, onde os olivais se estendem como tapeçarias verdes e o sol doura os campos de trigo com sua luz oblíqua, existe uma pequena cidade que parece saída de um sonho mediterrâneo. Seu nome é Alberobello, um lugar onde o tempo parece ter se rendido à arquitetura da simplicidade e ao mistério da pedra. É aqui que se encontram os Trulli, as construções de pedra seca mais encantadoras da Europa. Com seus tetos cônicos, suas fachadas brancas e símbolos místicos pintados sobre a cal, os Trulli de Alberobello parecem pertencer a um conto de fadas rural. Mas por trás de sua aparência encantadora, escondem-se histórias de resiliência, engenho e resistência fiscal. Os Trulli surgiram não apenas como um estilo arquitetônico, mas como uma resposta prática e astuta a uma imposição. No século XV, a região da Puglia estava sob o domínio do Reino de Nápoles, e o rei exigia tributos sobre cada nova construção permanente. Para contornar esse fardo, os habitantes da região desenvolveram casas que não usavam argamassa, feitas apenas com pedras empilhadas, de forma que pudessem ser desmontadas com rapidez, se necessário. Essas estruturas engenhosas eram construídas com uma técnica ancestral, conhecida como pedra seca, e sua forma cônica tinha uma função além da estética. Permitia estabilidade sem necessidade de cimento ou madeira. Um verdadeiro exemplo de arquitetura vernacular, moldada não por escolas de engenharia, mas pela sabedoria popular e pela necessidade de sobreviver. Alberobello foi o epicentro dessa tradição. Embora outras vilas da Puglia também tenham Trulli, é aqui que eles formam bairros inteiros, compondo um dos conjuntos arquitetônicos mais singulares do planeta. Em 1797, após séculos de domínio feudal, os habitantes pediram ao rei Fernando IV que a cidade fosse reconhecida como livre e seus Trulli legalizados. O pedido foi aceito e, desde então, Alberobello se firmou como símbolo de autonomia e identidade local. Caminhar por suas ruelas é mergulhar em um labirinto calcário, onde cada trulo é um pequeno universo. As casas variam em tamanho, mas seguem a mesma estrutura. Base cilíndrica branca, com uma cúpula cônica feita de pedras cinzentas sobrepostas. No topo, um pináculo decorativo, que pode ser esférico, piramidal ou em forma de disco. Pamukkale, Turquia. Vista de longe, Pamukkale parece um desfiladeiro coberto de neve, uma cadeia de nuvens petrificadas, uma escultura branca como o leite suspensa entre o céu azul e os vales dourados. Mas o que se vê não é neve nem gelo. É pedra. Pedra viva, moldada por séculos de água rica em cálcio que desce da montanha, escorrendo em finas cascatas, solidificando-se em terraços de travertino com piscinas naturais hipnotizantes. Este fenômeno geológico começou há dezenas de milhares de anos. A água quente que emerge de fissuras profundas no solo carrega consigo altas concentrações de bicarbonato de cálcio. Quando a água atinge a superfície, o dióxido de carbono se dispersa e o carbonato de cálcio se deposita.
O resultado: camadas e camadas de rocha calcária branca que brilham sob o sol como se fossem feitas de mármore líquido. Ao caminhar descalço pelos terraços, como exige a tradição local, o visitante não sente apenas a textura da rocha, sente a história, a memória, o calor suave que sobe do chão. E essa memória é antiga, muito antiga, pois Pamukkale não é apenas um espetáculo natural. É também o berço de uma cidade esquecida, sagrada e lendária, Hierápolis. Fundada pelos reis de Pérgamo no século II a.C., Hierápolis foi erguida como um centro espiritual e terapêutico, um refúgio para os que buscavam cura, repouso, renascimento. Seus banhos termais atraíram romanos, gregos, sírios, frígios. Seus templos celebravam deuses e deusas que se confundem com o próprio calor das águas e com o branco dos travertinos. A cidade floresceu. Foi adornada com teatros, fontes, colunas coríntias, necrópolis e basílicas. Hoje, ruínas imponentes ainda se espalham ao longo da colina. O teatro romano, restaurado com cuidado, é uma joia arqueológica, com capacidade para mais de 12.000 espectadores e uma acústica que resiste ao tempo. E atrás dele, o silêncio. Um silêncio sagrado, onde o vento parece repetir orações esquecidas. A água que escorre dos travertinos não é apenas quente, é medicinal. Rica em minerais, foi usada por milênios para tratar doenças de pele, reumatismo, problemas digestivos. Muitos acreditavam, e ainda acreditam, que ela tem propriedades sagradas. Amazônia, Brasil. Ela cobre quase metade do território brasileiro e se estende por 9 países. Mas é no Brasil que se encontra sua maior parte. É mais do que uma floresta. É um mundo inteiro, com leis próprias, ritmo próprio, voz própria. Um santuário de biodiversidade, um pulmão da terra. Um enigma ainda não completamente desvendado pela ciência ou pela alma humana. A Amazônia brasileira ocupa aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área equivalente à soma de países como a Índia e a Argentina. É a maior floresta tropical do planeta. E, ao contrário do que muitos pensam, não é só mata fechada. É um mosaico de ecossistemas, florestas de terra firme, várzeas alagadas, igarapés, campos naturais e savanas. O que mantém essa imensidão viva é o rio Amazonas, o maior rio em volume de água do mundo. Ele nasce nos Andes peruanos e percorre mais de 6.400 quilômetros, atravessando a floresta como uma coluna vertebral líquida. Alimentado por mais de 1.000 afluentes, muitos deles maiores que os grandes rios de outros continentes, o Amazonas é a artéria principal desse organismo florestal. Mas há outros rios, centenas, milhares. O Rio Negro, o Solimões, o Madeira, o Tapajós, o Xingu, o Juruá. Juntos, eles formam uma rede hidrográfica que abastece a floresta, regula o clima, alimenta milhões de espécies e define o modo de vida de quem ali habita. Na Amazônia, a água não é só recurso, é paisagem, é caminho, é origem. E ali, onde a terra e a água se encontram, explode a vida. Estima-se que a Amazônia abriga cerca de 10% de todas as espécies vivas do planeta. São mais de 40.000 espécies de plantas, 400 tipos de mamíferos, 1.300 aves, incontáveis insetos, répteis e anfíbios. Em suas sombras vivem onças pintadas, antas, tamanduás bandeira, araras azuis, jacarés açu, botos cor-de-rosa e milhões de formas de vida invisíveis aos olhos, mas fundamentais para o equilíbrio do planeta. A Amazônia é um laboratório natural. Mas não são apenas os animais que fazem da Amazônia um mundo extraordinário. São também os povos. Estima-se que mais de 350 povos indígenas habitam a floresta, muitos deles vivendo de forma tradicional, outros em contato permanente com a sociedade envolvente.
Cataratas de Hooka. Um lugar chamado Hooka Falls, as Cataratas de Hooka. Ali, o rio Waikato, o mais longo do país, deixa de ser apenas um curso sereno de águas azuis para se transformar em uma torrente selvagem, impetuosa, incontrolável. Em poucos metros, o rio se estreita brutalmente, forçado a passar por uma garganta rochosa com menos de 15 metros de largura. E então, ele despenca. A queda d'água tem apenas 11 metros de altura, mas engana, porque não é a altura que impressiona em Hooka, é a força, a pressão, o volume. Mais de 220 mil litros de água por segundo caem com fúria ininterrupta, formando redemoinhos de espuma branca, arcos de névoa e um som que vibra no peito como um tambor ancestral. É uma queda que ruge, que respira. A palavra Hooka em maori significa espuma, e é exatamente isso que se vê. Um manto branco e espesso de água em ebulição, como se o próprio rio estivesse fervendo de energia. Para o povo maori, as Hooka Falls são mais do que uma maravilha natural. São Wahitapu, lugares sagrados, portais onde o mundo físico e espiritual se entrelaçam. Ao caminhar pelas trilhas que levam às plataformas de observação, os visitantes são recebidos por um espetáculo hipnótico. O azul turquesa das águas contrasta com o verde profundo da vegetação nativa, criando uma paleta cromática quase irreal. A vegetação vibra com a umidade suspensa no ar, enquanto o vento leva para longe os fragmentos de arco-íris que dançam sobre as quedas. Há um momento, antes de chegar à principal plataforma, em que se pode ver o rio se preparando para o salto. Ele se agita, se contrai, gira sobre si mesmo. É como um animal contido prestes a romper suas correntes. E então, num único movimento, a água se lança com violência contra a rocha, criando vórtices que se arrastam pela base da queda como serpentes líquidas. O rio Waikato tem uma origem serena. Ele nasce do lago Taupo, uma gigantesca caldeira vulcânica preenchida por águas cristalinas, formada por uma das maiores erupções da história geológica recente do planeta. Quando o lago transborda, alimenta o rio, e esse, por sua vez, leva consigo a história viva da ilha, suas cinzas, minerais, peixes nativos e memórias ancestrais. Mar Morto, Israel. Uma vastidão de sal, silêncio e luz que desafia o corpo, a mente e a própria natureza. Localizado na fronteira entre Israel, Jordânia e Palestina, o Mar Morto é, na verdade, um lago. Mas não um lago qualquer. É o ponto mais baixo da superfície terrestre, afundado a mais de 430 metros abaixo do nível do mar. E não para de afundar. A cada ano, a bacia salina se aprofunda, revelando uma ferida aberta no coração do deserto. As águas do Mar Morto têm uma salinidade 10 vezes superior à dos oceanos, um líquido denso, quase viscoso, que repele a vida, mas acolhe o corpo. Ali, nada afunda. Os visitantes flutuam sem esforço, como se fossem folhas boiando sobre uma sopa mineral milenar. É uma experiência que parece desafiar as leis da física e do espírito. Mas por que Mar Morto? O nome vem de sua inabitabilidade. Nenhum peixe, nenhuma alga, nenhuma criatura aquática sobrevive em suas águas. Apenas alguns micro-organismos extremófilos resistem, escondidos entre os cristais de sal. É um mar sem vida visível. E, paradoxalmente, é um lugar onde muitos vêm buscar cura e renascimento. Os antigos o chamavam de Mar de Sal, Mar Oriental ou Mar de Sodoma. Seu entorno está impregnado de lendas bíblicas. É ali que, segundo as Escrituras, teriam existido as cidades de Sodoma e Gomorra, consumidas pelo fogo divino, como punição por sua decadência moral. As colinas de sal que cercam o lago ainda parecem sussurrar essa narrativa. E há também a figura mítica da esposa de Ló,
transformada em uma estátua de sal por olhar para trás ao fugir da destruição. Em uma das colinas da região sul, uma formação rochosa se ergue como uma sentinela solitária. Muitos a apontam como ela, uma lembrança petrificada de desobediência e curiosidade fatal. Geologicamente, o Mar Morto é uma maravilha em constante mutação. Ele se formou há milhões de anos, quando placas tectônicas criaram uma depressão entre o deserto da Judéia e o planalto da Jordânia. Ali, as águas se acumularam, evaporaram, tornaram-se salinas e criaram um ecossistema único. Hoje, o mar está se retraindo. Os níveis estão caindo cerca de 1 metro por ano, principalmente devido à drenagem do Rio Jordão, sua principal fonte de água doce. O deserto dos Pináculos, Austrália. No oeste vasto e inóspito da Austrália, onde o Oceano Índico encontra a Terra Vermelha e o céu parece não ter fim, existe um deserto que não se parece com nenhum outro. Um deserto onde pedras erguem-se como espectros do passado, como sentinelas de areia, como fragmentos de um mundo fossilizado. Ele é chamado de Deserto dos Pináculos, localizado dentro do Parque Nacional de Nambung, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Perth. O Deserto dos Pináculos cobre uma área de mais de 17 mil hectares, uma paisagem que parece ter sido esculpida por forças invisíveis. Milhares de colunas de calcário emergem da areia dourada, formando um exército de pedras que se estende até onde a vista alcança. Essas colunas, conhecidas como pináculos, variam em forma e tamanho. Algumas são finas e afiadas como lanças. Outras arredondadas lembram torsos humanos ou torres de catedrais desgastadas pelo tempo. Algumas têm apenas poucos centímetros de altura. Outras se erguem com mais de 4 metros. Elas não foram esculpidas por mãos humanas. São obra do vento, da chuva, do tempo e do silêncio. Por séculos, esse lugar permaneceu oculto aos olhos do mundo, conhecido apenas pelos povos indígenas locais, especialmente os Nyungar, que o consideravam território sagrado. Para eles, os pináculos eram mais do que formações geológicas. Eram restos petrificados de ancestrais, guardiões do deserto, marcadores de histórias passadas que não se escrevem, apenas se contam. Cientificamente, os pináculos são formados por calcário sedimentar, resultado de conchas marinhas trituradas, depositadas por mares antigos há cerca de 25 mil a 30 mil anos, durante o período quaternário. Com o recuo do mar e a ação de chuvas ácidas, essas camadas foram compactadas e endurecidas. Posteriormente, o vento removeu as camadas de areia superficial, expondo as estruturas que antes estavam enterradas. Esse processo ainda é tema de debate entre geólogos. Há hipóteses que envolvem calcificação ao redor de raízes de plantas, erosão diferenciada e até variações nas concentrações minerais locais. Mas, para além das explicações, o que impressiona é a paisagem que essas forças moldaram. Um cemitério de colunas, onde cada pináculo conta uma história de milhões de anos, em silêncio. Scheffler Ridge. Localizada no coração do maciço Alpstein, na região de Appenzell, no nordeste da Suíça, a crista Scheffler é uma formação geológica tão bela quanto selvagem. Ela se ergue como um muro natural, recortando os céus e dividindo o mundo entre vales verdes e precipícios verticais. É um lugar onde o tempo caminha devagar e a natureza fala alto. Scheffler não é o pico mais alto dos Alpes suíços, mas é, sem dúvida, um dos mais icônicos. Sua forma de lâmina serrilhada lembra a espinha dorsal de um dragão adormecido. As rochas cinzentas, compostas principalmente por calcário jurássico, estão dispostas em ângulos dramáticos que desafiam a lógica e encantam os olhos.
É um cenário que combina fragilidade e poder. Ao longo dos anos, Scheffler tornou-se um símbolo visual das montanhas da Suíça. Fotógrafos do mundo inteiro sobem até sua crista para captar aquele momento único em que a névoa toca as pedras, ou quando o nascer do sol transforma o céu em fogo líquido. Não é raro ver imagens desse lugar circulando em revistas, redes sociais e exposições, cada ângulo revelando uma nova camada de beleza. A jornada até o Scheffler é parte essencial da experiência. Muitos visitantes começam em Wasserauen, uma pequena vila cercada por pastos e vacas leiteiras, onde o som dos sinos ecoa suavemente. Dali, um teleférico leva até Ebenalp, de onde começa a caminhada. São trilhas bem marcadas, mas não isentas de desafio. São necessárias cerca de 2 horas de subida, com trechos íngremes e precipícios à vista. Ao longo do caminho, o peregrino moderno encontra surpresas. Uma delas é o Gasthaus Escher, o famoso restaurante embutido em um penhasco com vista para o infinito. Outro ponto de parada é a Wildkirchli, uma gruta pré-histórica que abrigou humanos há mais de 50 mil anos. Ali, o espiritual e o geológico se entrelaçam. O sagrado se esconde sob a rocha. Ao chegar à crista, o cenário se abre como um livro antigo. A Scheffler Ridge se estende como uma língua de pedra viva, com o céu se curvando sobre ela e o vale de Seealpsee repousando lá embaixo, sereno como um espelho escondido. À direita, os picos pontiagudos do Alpstein cortam o ar com imponência. À esquerda, o abismo. Rio Tinto, Espanha. Vermelho como ferrugem, vermelho como um grito antigo vindo das profundezas da terra. Seu nome é Rio Tinto. Desde a antiguidade, o Rio Tinto fascina e assusta. Suas águas ácidas e tingidas de óxidos metálicos criam uma paisagem quase marciana, onde o comum desaparece e o estranho se impõe. Um rio que não sustenta a vida como os outros, mas que guarda em si os segredos da própria origem da vida. Ele nasce na Serra de Padre Caro, na província de Huelva, e percorre cerca de 100 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico, próximo à cidade de El Puerto de Huelva. Mas não é seu curso que impressiona, é sua cor. Um vermelho profundo, às vezes alaranjado, outras vezes quase negro, dependendo da luz, da profundidade, do momento. Um rio de cor mutante. Essa coloração incomum é resultado de milhares de anos de atividade geológica e mineração. As rochas da região são ricas em pirita, ferro, cobre e outros metais pesados. A água que passa por essas rochas se carrega de íons metálicos e se torna extremamente ácida, com pH inferior a 2, quase como um vinagre líquido esculpindo as pedras com paciência corrosiva. Mas o mais surpreendente é que mesmo nesse ambiente hostil, existe vida. Uma vida invisível, primitiva e resistente. Micro-organismos extremófilos prosperam no Rio Tinto, alimentando-se de minerais, respirando ferro, adaptados a condições que seriam letais para qualquer outro ser. Eles não apenas sobrevivem, eles florescem. Esses micro-organismos têm fascinado cientistas do mundo inteiro. Sua existência sugere que a vida não precisa de condições ideais para surgir. Que talvez em Marte, em Titã, em exoplanetas distantes, algo parecido possa existir. Tanto que a própria NASA e a ESA realizaram diversos estudos no Rio Tinto para simular ambientes extraterrestres e treinar missões futuras de exploração. E há algo profundamente simbólico nisso. Um rio que mata peixes, mas alimenta micróbios. Um rio onde a água é tóxica, mas a ciência encontra esperança. Um rio onde a morte e a vida coexistem em um equilíbrio invisível. Um espelho líquido, onde vemos não o que somos, mas o que poderíamos ser.
Kodachrome Basin State Park. Seu nome é Kodachrome Basin State Park, um santuário geológico onde a luz revela, as sombras esculpem e o tempo se curva. Esse parque, muitas vezes ofuscado pelos gigantes vizinhos como Bryce Canyon e Zion, guarda um segredo próprio. Um segredo que não grita, que não salta aos olhos à primeira vista, mas que, uma vez revelado, nunca mais se esquece. É um lugar onde a pedra dança e o céu serve de tela para o espetáculo diário da luz. O nome Kodachrome foi dado em 1948 por uma equipe da National Geographic, em homenagem ao filme fotográfico da Kodak, famoso por sua saturação intensa de cores. Não havia nome mais apropriado, porque o que se vê ali não é só paisagem, é paleta, é contraste, é revelação. Céu azul profundo, rochas vermelhas, alaranjadas, ocres, douradas, vegetação rala em tons de verde queimado, pontuada por flores silvestres durante a primavera. Em nenhum outro lugar, talvez, a natureza tenha se apresentado com tamanha precisão de matiz. Um parque que parece ter sido criado para ser fotografado, mas que, ao vivo, é ainda mais inacreditável. Kodachrome abriga mais de 60 formações geológicas chamadas de chimneys ou sandpipes, colunas de pedra que se erguem verticalmente do solo, como torres congeladas em pleno movimento. Algumas chegam a 50 metros de altura. São únicas, inexplicáveis, encontradas quase que exclusivamente neste ponto do planeta. Durante anos, geólogos tentaram decifrar sua origem. A teoria mais aceita hoje sugere que as sandpipes são o resultado de atividade hidrotérmica antiga, onde água mineral pressurizada penetrou em fendas na rocha sedimentar, cimentando colunas de areia que resistiram à erosão que consumiu todo o entorno. O resultado é esse exército silencioso de pedras verticais, monumentos esculpidos pela própria terra. E há um silêncio ali que não é apenas ausência de som, é um silêncio de respeito, de contemplação, de encontro, porque em Kodachrome, cada passo ecoa entre paredes de arenito, cada sombra projeta uma história antiga, cada curva da trilha revela uma nova perspectiva que obriga o visitante a parar e observar. Lofoten, Noruega. No extremo norte do planeta, onde o mar encontra as montanhas e o tempo parece fluir em um ritmo ancestral, está Lofoten, um arquipélago que desafia a lógica da natureza e encanta com sua beleza quase mitológica. Localizado acima do Círculo Polar Ártico, no condado de Nordland, na Noruega, Lofoten é uma tapeçaria viva de picos dramáticos, fiordes profundos, praias de areia branca e águas cristalinas de um azul impossível. Mesmo em latitudes tão ao norte, Lofoten surpreende com um clima relativamente ameno, graças à corrente do Golfo, que aquece suavemente a costa e permite que a vida floresça em um lugar onde, por direito, só deveria haver gelo e silêncio. Mas não há silêncio em Lofoten. Há vento, há mar, há histórias, e há uma presença quase espiritual, como se cada pedra, cada onda, cada sopro de brisa carregasse a memória de milênios de existência. Lofoten não é apenas um lugar, é uma experiência. Ao chegar por terra, mar ou ar, o visitante é imediatamente envolvido por um cenário que parece retirado de um conto antigo dos povos nórdicos. As montanhas surgem abruptamente da água, erguendo-se como muralhas de um mundo perdido. Muitas delas têm nomes próprios, atribuídos por pescadores e navegadores que aprendiam a reconhecer os picos como guias, como companheiros de jornada, como deuses silenciosos observando do alto. As ilhas principais, Austvågøy, Vestvågøy, Flakstadøy e Moskenesøy, são conectadas por pontes, túneis e estradas costeiras que oferecem vistas de tirar o fôlego a cada curva. E entre elas, pequenas vilas pesqueiras com casas vermelhas sobre palafitas, conhecidas como Horbuer, pontuam o litoral,
como se fossem pinceladas cuidadosas de uma obra de arte natural. Svolvær, a principal cidade do arquipélago, é um centro pulsante de cultura e comércio, mas sem jamais perder o charme de sua identidade marítima. As docas estão repletas de barcos de pesca e o cheiro de sal e peixe fresco paira no ar, lembrando que a pesca ainda é a espinha dorsal da economia local. Durante séculos, Lofoten foi o coração da pesca do bacalhau do Ártico, o skrei, que migra das águas geladas do Mar de Barents para desovar aqui, atraindo homens e mulheres de toda a Noruega em busca de sustento. Lauterbrunnen, Suíça. Um vale em forma de U, esculpido por geleiras há milênios, cercado por paredes de rocha quase verticais, de onde despencam dezenas de cachoeiras em queda livre, como véus flutuando no vento. Lauterbrunnen, cujo nome significa muitos mananciais, é um dos vales mais impressionantes dos Alpes, com 72 cachoeiras catalogadas. A paisagem é tão dramática, tão perfeita, que parece uma pintura que ganhou vida. O céu se abre em um azul profundo, enquanto as montanhas, como guardiãs silenciosas, se erguem em todas as direções. Entre elas, o vilarejo se acomoda em uma serenidade que desafia o tempo. Ao caminhar pelas trilhas de Lauterbrunnen, o visitante é envolvido por uma sinfonia natural. O som contínuo das águas despencando, o canto dos pássaros alpinos, o farfalhar das folhas ao vento. E, ocasionalmente, o eco distante do sino de uma vaca ao longe, lembrando que, mesmo em meio à grandiosidade, a vida segue simples e constante. Há algo de profundamente espiritual neste lugar, como se o próprio ar estivesse impregnado de paz e sabedoria. O vale serviu de inspiração para poetas, escritores e artistas. Foi aqui que J.R.R. Tolkien, após uma visita em sua juventude, imaginou Rivendell, o refúgio élfico na Terra-média. E não é difícil entender por quê. As cascatas que despencam dos penhascos lembram as descrições fantásticas de reinos ocultos. As trilhas entre bosques e campos floridos parecem saídas de fábulas antigas. É um cenário onde o real e o imaginário se confundem. A mais famosa das quedas d'água é a Staubachfall, com 297 metros de altura. Durante os meses de primavera e verão, quando o derretimento da neve aumenta o fluxo dos rios, essa cachoeira transforma-se em uma cortina de névoa suspensa no ar. O vento dispersa as gotas antes que toquem o chão, criando um espetáculo que hipnotiza. Ao entardecer, quando os últimos raios de sol se infiltram pelo vale, Staubach brilha como ouro líquido, flutuando diante dos olhos. E se Staubach encanta com sua leveza, as Trümmelbachfälle impressionam pela força. Escondidas dentro da montanha, essas cachoeiras subterrâneas canalizam o derretimento das geleiras do Eiger, Munch e Jungfrau, despejando até 20.000 litros por segundo através de passagens esculpidas na rocha. Um labirinto de túneis e escadas permite aos visitantes adentrar esse mundo escondido, onde a água ruge como trovão, ecoando pelas paredes internas da terra. Marmolada, Itália. Conhecida como a Rainha das Dolomitas, é a montanha mais alta desse conjunto majestoso dos Alpes italianos, alcançando 3.343 metros de altitude. Ela não é apenas um pico, é uma presença, um colosso branco que domina a paisagem e a memória daqueles que a contemplam. A Marmolada pertence à região do Veneto e do Trentino Alto Adige, duas terras de beleza ímpar, cultura profunda e passado tumultuado. Suas encostas guardam histórias de batalhas, de conquistas alpinistas e de transformações climáticas. E sobre ela,
repousa o último grande glaciar das Dolomitas, um rio de gelo em lenta retirada, cuja existência se torna mais preciosa a cada ano que passa. O nome Marmolada deriva do latim marmor, que significa mármore, em referência ao brilho das suas faces geladas sob o sol. Vistas de longe, suas encostas brilham como se fossem feitas de cristal, mas ao se aproximar, revela-se sua verdadeira textura: rocha, neve, vento e tempo. É uma montanha que impõe respeito, que fala pouco, mas diz tudo. Ao redor da Marmolada, vilarejos alpinos como Canazei, Malga Ciapella e Rocca Pietori se espalham pelos vales, abrigando tradições ladinas, línguas ancestrais e uma vida que pulsa entre os ciclos das estações. São comunidades acostumadas a viver sob a sombra da montanha, respeitando seus humores e celebrando suas dádivas. Gente simples, forte, moldada pelo frio e pela altitude. O glaciar da Marmolada é o coração gélido desse território. Ao longo de séculos, ele moldou a paisagem e abasteceu os rios que escorrem pelas florestas e vilas. Caminhar sobre ele é como pisar em um tempo antigo. As fendas azuis profundas revelam camadas de neve compactada, preservando o eco de invernos passados. Mas o glaciar está desaparecendo. A cada verão, recua mais alguns metros. A cada década, perde volume. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Marmolada foi palco de uma das frentes mais árduas do conflito. Italianos e austro-húngaros travaram batalhas nas alturas, escavando túneis no gelo, construindo vilas subterrâneas e suportando temperaturas que desafiavam a sanidade. Ainda hoje, restos de equipamentos, uniformes e até corpos são encontrados no gelo derretido. Espero que tenha aproveitado o vídeo de hoje. Em seguida, deixaremos mais um conteúdo que pode chamar sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.